Muito bom dia, segunda-feira. Eu espero que sua semana já começou abençoada aí, já tenha começado abençoada com um devocional que a gente acabou de ouvir, né? Que bênção, bom dia. E hoje a gente vai falar no programa sobre a glória de Deus, entender um pouquinho mais sobre um dos fundamentos, dos alicerces das 5 solas que nós falamos no programa em 2020 com o reverendo Jonatas Camargo. E a gente vai entender um pouco mais o que é a glória de Deus, como que funciona para a gente manifestar a glória de Deus, né? Às vezes a gente não entende como que é manifestar a glória de Deus e fazer uma autoavaliação também para ver se estou realmente glorificando a Deus com a minha vida e entender um pouco mais. E você pode mandar sua pergunta também aí, tirar suas dúvidas. E antes eu quero ler um versículo que fala assim, versículo de Isaías 42:8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E a gente vai ver sobre isso hoje. É um programa muito gostoso. Janeiro a gente fez assim, ó, nessas semanas de janeiro, nós estamos reprisando alguns programas que marcaram nossas vidas. A gente gostaria de reprisar todos, né? Porque todos foram muito bons e falaram aos nossos corações. Mas a gente separou alguns. E esse foi na semana de outubro, da semana do dia 31 de outubro, que a gente comemora a Reforma Protestante, e a gente fez naquela semana alguns programas sobre as 5 solas. E hoje a gente vai falar da glória de Deus. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um vídeo que nós gravamos caminhando pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas sobre a glória de Deus. E a gente vai ver o que eles responderam rapidinho. Vamos ver o que eles responderam sobre a glória de Deus. A nossa vida no dia a dia, ela é um culto a Deus. Então nós devemos responder a Deus tudo o que façamos, que nem Paulo fala em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 31:10. Ele fala que comais, que bebais, que façais qualquer coisa, façais para a glória do Senhor. Então nós devemos ter um raciocínio ligado a isso. Ou seja, Eu acho que a gente pode glorificar Deus, basicamente seguindo os seus mandamentos, que ele comenta, se eu não me engano, em João, que ele fala que aquele que ama a Deus é aquele que segue os mandamentos, e aquele que não segue os mandamentos não conhece a Deus. tudo que façamos nesse exato momento, eu estou dando essa entrevista para a glória de Deus. Então, tudo que nós façamos é para a glória de Deus. Acredito que isso é uma forma de nós respondermos, né, à glória de Deus, sendo racional no que fazemos para glorificar o nome do Filho dele. Fantástico ver o que as pessoas pensam, né, sobre a glória de Deus. E o Tom falou uma coisa muito certa, né? A gente tem aquele versículo que fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu vou confessar para você que isso foi uma das coisas que eu fiquei durante muito tempo na minha vida pensando, refletindo muito, pensando assim: poxa, eu estou aqui agora conversando com você, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Pois é. Essa entrevista vai ajudar a gente a fazer essa avaliação e a gente vai falar desses pontos, mas antes eu queria ler um versículo, um trecho de Isaías 43, de 1 a 7, e queria que você prestasse atenção um pouco nesse versículo, porque Deus fala muito através dele. Ele diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por ti, por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Digno de honra eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome. E os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Isaías 43, de 1 a 7. Aí já dá para entender um pouquinho
né, o que o Senhor, como Ele quer os dele, como Ele formou a gente, a imagem e semelhança dele, para refletirmos a glória de Deus. E Ele faz questão de que todos estejam unidos a Ele, glorificando o nome dele. E eu queria ler esse versículo porque é muito forte. Se a gente parar, fazer um devocional, tirar uma implicação, uma aplicação disso, a gente vai poder refletir e fazer mais, né, glorificar com o coração mais inteiramente entregue, né? Glorificar a Deus. É isso aí. Gente, eu vou parar de enrolar aqui um pouquinho, porque vamos logo para a entrevista para fazer uma autoavaliação para ver se a gente está glorificando e aprender muito com o reverendo Jonatas Camargo, essa entrevista que foi fenomenal. Vale a pena você parar um pouquinho do que está fazendo e prestar atenção no que ele está falando, porque a gente vai poder refletir sobre isso, sobre a glória de Deus. Eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua vida. E também estou aqui com o canal do YouTube ligado e estou lendo as informações. Quero dar bom dia para o Anderson, para a Maria de Fátima, para a Eliana Costa, a Osilene, a Valéria, a Josiane da Silva. Eu vou ficar aqui de olho no chat, pode ir mandando suas mensagens que depois eu vou responder. Fala também de onde você está falando, quero saber de onde você está falando. E depois da entrevista eu volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Eu também vou assistir aqui e vou rever essa entrevista que falou demais aos nossos corações. Então, fica atento aí e veja essa entrevista maravilhosa sobre Somente Deus a Glória com o reverendo Jonatas Camargo. Nós convidamos nosso queridíssimo pastor Jonatas Camargo. Acho que você já deve ter visto ele aqui, mas para quem não viu ainda, ou se é a sua primeira vez no canal, eu vou apresentar um pouquinho o pastor antes, um pouquinho, porque o currículo é grande, não dá, só resumido, tá, gente? Ele é pastor plantador da Igreja Presbiteriana dos IPs, formado em teologia pelo Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, e mestrando em teologia sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e professor e capelão no Colégio Cristão Atos e professor no curso Lidere de Plantadores de Igreja da IPP. Muito bom dia, pastor Jonatas. Muito bom dia, um prazer imenso estar aqui novamente, principalmente falando desse tema tão importante, falando da Reforma Protestante, uma data tão especial para todos nós, para a Igreja do Senhor. É muito bom começar amanhã falando da glória de Deus, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. É verdade. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado nosso convite mais uma vez, né? Que a gente fica sempre, pastor, vem falar, pastor, vem falar. É isso daí. Pastor, então vamos falar desse, como o senhor falou, né? É uma bênção poder falar, refletir sobre as Escrituras, mas queria que o senhor explicasse, então, o que é a glória de Deus? Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 6, o texto vai nos dizer: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que a santidade de Deus e a glória de Deus são coisas que andam junto. Quando a gente fala que Deus é santo, 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 santo tem a ideia daquilo que é separado do comum. E é justamente isso que representa a ideia de falar da glória de Deus. Deus é separado de tudo aquilo que é comum, ninguém se compara a Ele, nada pode ser colocado em pé de igualdade, Ele não é comum em absolutamente nada. Quando nós pensamos na glória de Deus, estamos falando de contemplar, de poder experimentar desta beleza, desta grandeza do poder de Deus, sendo externalizado, algo que é intrínseco dele, sendo manifesto na criação, por meio de nós, homens criados à sua imagem e semelhança. Então, é nós desfrutarmos desta grandeza, desta beleza, desta santidade, deste Deus incomum, quando comparado a qualquer outra coisa. Então, esta é a ideia de glória de Deus, um Deus que em beleza, poder e também grandeza se manifesta a nós. E o propósito, desculpa Pedro, te cortei, mas o propósito da nossa vida, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Queria comentar isso, pastor, um pouquinho para a gente, por favor. E a ideia, quando a gente pensa em Deus manifestar a sua glória, é isso que eu disse, né? A beleza, a grandeza e o poder de Deus sendo manifestos em todas as coisas. E a ideia de nós glorificarmos a Ele é o nosso reconhecimento, louvando, elogiando a Ele justamente pela manifestação desta grandeza, desta beleza.
comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, é poder desfrutar desta beleza, grandeza e poder que Deus coloca à nossa disposição. Quando temos um prato de comida, temos ali o resultado desta grandeza e poder de Deus que sustenta a criação, que nos dá o pão de cada dia. Então nós glorificamos ao Senhor, reconhecendo e dando mérito a Ele por aquilo que Ele fez para nós, na comida, no trabalho, na saúde, no lazer, nas muitas coisas boas que existem à nossa disposição, que são manifestações deste poder e desta grandeza de Deus servindo o seu povo. Ai, que bênção. Bom. Pastor, você está falando semana inteira sobre a reforma, né? Cada dia foi um sola. Eu queria saber, então, por que o solo deu glória, né? Somente Deus dá glória. É um solo, qual que é a importância dele dentro desses 5? Ok. Quando a gente fala acerca do movimento da Reforma Protestante, nós estamos falando aí do século XVI, a situação da Igreja Católica naquela época. Eu coloco aqui 4 situações de idolatria, onde a glória não estava sendo dada a Deus, mas sendo desviada a outras 4 coisas que eu cito. Primeiro, os líderes da igreja estavam recebendo este louvor e veneração, se colocando em uma condição que não era a deles, de querer ter o reconhecimento e o mérito pelas coisas grandes e belas que Deus fazia. Então, quando esses líderes eram exaltados dentro da comunidade, aquilo fazia com que a glória do Senhor fosse ofuscada, a glória nossa para com o Senhor, claro. Outro aspecto, então, os líderes, também a própria Igreja Católica, ela era tida como o meio para a salvação. Não há salvação fora da igreja, era o que dizia o catolicismo romano, e obviamente nós sabemos que aquilo que salva o homem é o Senhor, é um ato monergista, é um ato do nosso Deus em salvar o homem e não a igreja. A igreja apresenta Cristo, mas igreja nenhuma salva. Quando nós falamos que é a igreja quem salva, então nós estamos devotando à igreja uma glória que não é dela. Então, somente a Deus a glória, não aos líderes, não à igreja, não aos santos. Muitos conhecem o catolicismo pela figura dos santos, dos ídolos, das imagens, das estátuas veneradas de grandes servos do Senhor, inquestionavelmente, mas que também é uma quebra daquilo que a Escritura preceitua. Quando nós lemos o primeiro e segundo mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura e a elas não adorarás, não dareis culto. Então, fazer as imagens, ainda que de grandes homens, de grandes servos do Senhor, curvar-se a elas, adorar a elas, é uma quebra, então, daquilo que Deus preceitou que não fizéssemos. A igreja, então, tinha esta adoração, esta glória entregue aos líderes, à própria figura da igreja, aos santos, servos de Deus do passado, mas que obviamente cumpriram o seu papel em vida. Depois da morte não há sentido nenhum fazermos qualquer direção de prece a eles, eles não são capazes de nos ouvir, nem tampouco fazer algo por nós. E por fim, a própria condição do homem, uma religiosidade dos fiéis que era egoísta, motivada por servir a si mesmo. Quando então ia se prestar culto, fazia aquilo como um meio meritório para se ter a salvação. Isso é egoísmo. Então eu não estou indo à igreja para servir a Deus, estou indo para garantir algo bom para mim no futuro pós-morte. Então a glória não está sendo dada a ele, a glória está sendo dada a mim mesmo. Então esses 4 problemas sérios na teologia católica do século XVI fizeram com que os reformadores pensassem e estabelecessem este lema da reforma, né? Somente a Deus a glória. Não à igreja, não aos seus líderes, não aos grandes servos do passado que tiveram o seu papel, nem mesmo aos fiéis que ali estão. Somente ao Senhor seja dada a glória. Muito bom, pastor. E assim, eu sei que o senhor já falou um pouquinho disso, como a gente comer, beber, como dar glória a Deus, mas baseado um pouco nisso que o senhor falou lá de trás, nos dias de hoje, assim, como que a gente pode responder à glória de Deus, assim? Penso que todas as vezes que nós desejamos cumprir a Escritura dentro daquilo que o próprio Deus estabelece como algo que lhe exalta, é assim então que nós bendizemos ao Senhor. A ideia de comer, beber e fazer tudo para a glória de Deus, Deus preceitua a forma certa de comer, a forma certa de se relacionar com as pessoas, a forma correta de viver o casamento, a forma correta de viver nossa profissão, a forma correta de culto. Então Deus é glorificado quando nós fazemos e cumprimos a vontade dele. Jesus vai nos dizer isso lá em João, capítulo 14, né? Vocês vão demonstrar que efetivamente amam ao Senhor quando cumprirem os seus mandamentos.
Assim, Deus vai saber que há de fato amor, que a glória dele está sendo feita. Um texto também que nos mostra muito isso, Malaquias capítulo 1, quando o Senhor vai reivindicar a sua glória, e ele vai falar: se eu sou Pai, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, onde é que está o culto devido à minha pessoa? Ele vai reivindicar isso justamente pedindo para que o povo e os sacerdotes o adorassem na forma e na maneira como ele estabeleceu, e não da forma relapsa da qual eles estavam fazendo e tratando as coisas de Deus. Isso já cabe uma excelente avaliação, né, para o nosso dia de hoje, para todo dia, né? Estou obedecendo? Queria ler alguns comentários aqui, bem legais, né? Oba. O pessoal que está participando aqui com a gente. Muito bom. A Eliana falou: bom dia e paz, aqui chovendo, chuva abençoada, a coisa está ótima para plantar. Os cafezais estão lindos, todos floridos. Que lindo. Estou amando a chuva, moro na roça Brasilândia, município de Oliveira, de Minas Gerais. Também está sempre com a gente aqui, Eliana. Tiago de Paula falou: bom dia, graça e paz. A Maria Rocha também está assistindo a gente lá de Atibaia. O Adriano falou: bom dia, irmãos, gratidão a Deus por mais uma semana de muitas lutas e provações. Tá no litoral cearense. A Wanda também na Feira de Santana está calorzinho. A Patrícia colocou: a glória de Deus é o mais alto grau de honra e grandeza que somente Deus é merecedor de ter. Eu queria perguntar para o pastor, a gente conversou esses dias também, sobre como a igreja tem que ficar atenta e voltar. Assim, a reforma não foi algo que aconteceu e pronto, vamos aí, deixa como está, que a gente sempre tem que voltar e ver o que dá para voltar para as escrituras, o que nós estamos errado. Com relação a somente Deus a glória, né? O que você vê hoje que nós como crentes devemos tomar cuidado para não cair no erro de não seguir, né, isso, de deixar somente a Deus a glória, e que a igreja também hoje no Brasil tem falhado com isso? Nós pontuamos aqui 4 verdades sobre a realidade do catolicismo do século XVI, que redirecionavam a ideia de glória não para Deus, mas para qualquer outra figura. Eu penso que dessas 4, talvez a única que a igreja evangélica brasileira não sofre tanto é a ideia da idolatria de imagens, né, de santos. Isso, de fato, a igreja evangélica não faz, e mesmo aquelas que têm sido questionadas em sua fé. Mas os outros 3 são problemas que sempre nós enfrentamos. A veneração, por exemplo, à figura da liderança é algo triste que se vê dentro das igrejas hoje. Então, se colocam a figura dos pastores, dos líderes, em uma estima e em honra e glória que não são devidas. Transfere-se, então, a glória que deveria ser dada a Deus para a figura destes. Uma ideia falsa de cobertura espiritual a partir de um pastor, por exemplo, a ideia de uma vaga especial do pastor, cadeira especial para o pastor, data comemorativa especial para o pastor. Claro que esses grandes servos de Deus precisam ser cuidados pela igreja, amados pela igreja, é bíblico isso, a igreja se responsabilizar pelo cuidado dos seus líderes, mas daí a venerá-los, a adorá-los, a quase prestar culto a eles, é um tanto quanto pecaminoso. Eu me lembro quando nós estávamos comprando cadeiras para a igreja, então fizemos vários orçamentos e uma empresa do qual eu fui fazer o orçamento apresentou cadeiras simples, normais, que iriam para o auditório, e falou: e pastor, para você e para sua esposa, está aqui um exemplar de cadeira que nós vamos mandar de brinde. E a cadeira tinha detalhes em dourado, muito mais acolchoada e almofadada do que as demais. Eu falei: irmão, nós somos servos, né? O pastor não pode ser alguém que ocupe um lugar de destaque desta forma. Isso é idolatria, isso é pecado. Somente a Deus a glória, né? Outro problema que a gente listou do catolicismo, que é também um problema hoje, é a ideia da veneração à própria igreja, né? Alguns não professam a fé católica, mas dizem a mesma coisa, que a salvação está na igreja, em uma determinada denominação, e se a pessoa sair dali, sair daquela denominação, sair daquela cobertura espiritual, perde a salvação. Não, a glória por salvar o homem, o mérito disso é de Deus e não de qualquer denominação, de qualquer igreja. E também aí a questão do antropocentrismo, né? Eu acho que eu falei de 2 problemas institucionais, mas há uma necessidade, quando a gente pensa na particularidade e individualidade de cada membro, de nós repensarmos um pouquinho aquilo que está no trono, no centro do nosso coração. Por vezes, tudo que nós estamos fazendo, fazemos para a nossa própria glória. Basta a gente pensar nas frases que são colocadas.
Viva o seu casamento enquanto aquilo te fizer feliz. Como que Olha, eu acho? viva relacionamentos que vão te fazer feliz. Olha, pratique os exercícios que te fazem bem. Encontre uma igreja em que você se sinta bem. Perceba que toda essa ideia de colocar o homem no centro tira a glória de Deus. Então, o culto não é para glorificar a Deus, mas é para que a pessoa se sinta bem. O relacionamento não é para glorificar a Deus, mas é para que a pessoa sinta-se bem. Então, até mesmo coisas simples como a ideia da prática de esportes, como a ideia de uma profissão. Olha, escolha uma profissão em que você seja feliz e se sinta bem. Claro que não há problema nenhum com a felicidade. Deus não quer ninguém sofrendo como se o sofrer fosse um grande prêmio. Claro que não. Mas pensar em todas as coisas a partir da felicidade, da satisfação do homem, isso é antropocentrismo. E isso desagrada a Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para glorificar a Deus e a nossa felicidade, satisfação e prazer ser uma questão em segundo plano. Senhor, eu quero cultuar a Ti da maneira como o Senhor preceitua, para agradar ao Senhor. Se é em segundo plano eu também sair feliz e satisfeito, ótimo. Eu também me sentir bem nisso, ótimo. Mas se não, eu quero garantir que o Teu nome esteja sendo glorificado. Eu quero encontrar uma profissão em que eu glorifique a Ti por meio dela. Se, mesmo glorificando a Ti, eu ainda tenho o bônus de ser feliz, satisfeito, realizado por meio daquela profissão, ótimo. Se não, o que importa é a Tua glória. Eu quero viver um casamento, um relacionamento em que o Senhor seja glorificado. Se, em contrapartida, se também, somando a isso, tem a minha felicidade, a felicidade da minha esposa, louvado seja Deus. Mas primeiro a glória dele, depois qualquer coisa ligada às nossas pessoas. Então, principalmente essa questão do antropocentrismo é algo que a gente tem que ter cuidado. Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós escolhemos ídolos o tempo todo para colocar no nosso coração. Só ainda falando um pouco disso, porque eu penso que essa é a questão mais importante, né? Como que eu sei que algo está ocupando um lugar Muito que bom, não pastor. é o de Deus no meu coração e na minha vida? Como é que eu sei que eu estou pecando pela idolatria de qualquer esfera? Eu penso que onde nós dedicamos os nossos recursos, os nossos talentos e o nosso tempo a isto ou a esta pessoa, este é o nosso Deus. Se eu dedico muito tempo, muito talento e muitos recursos a qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, a esta coisa que eu estou dedicando isso, este é o ídolo que eu estou elegendo no meu coração. Então, se o melhor do meu esforço, do meu tempo, o melhor dos meus talentos e o melhor dos meus recursos eu estou destinando ao meu trabalho, então o meu trabalho é o meu ídolo. Se o melhor do meu recurso, do meu tempo e dos meus talentos eu dedico aos meus filhos, os meus filhos são os meus ídolos. Se o melhor do meu recurso, do meu talento, do meu trabalho, dos meus esforços, eu tenho dedicado a ganhar dinheiro, ao entretenimento, então aí está um ídolo que ocupa espaço no meu coração. Filhos, trabalho, carreira, igreja, tudo isso é importante. Mas entender a quem eu estou dirigindo isso. Eu estou fazendo para a glória de Deus, cuidando bem do meu filho, fazendo bem o exercício da minha profissão, mas para glorificar a Deus, para que o nome dele seja exaltado e não para qualquer outra finalidade. Muito bom. Eu queria falar, né, pastor? Porque no momento, né, as pessoas que acabam colocando a glória em outras coisas, parece ser mais fácil, no sentido assim, muito mais fácil eu achar que algo fui eu que fiz e não foi por conta da glória, do glória a Deus, né? Mas são bases que depois trazem muita frustração, né? A questão da igreja. Se eu me coloco no que a minha igreja é isso, tal a igreja, aí acontece alguma coisa na igreja, acabou minha base, fico frustrado. Figura do pastor, meu pastor falou algo que eu não concordo, meu pastor caiu em tal pecado. E aí as bases, né, vão... Isso é um problema muito grande hoje, né, pastor? A gente tem que sempre ficar atento, né? Sim. Veja que a gente sempre fala na ideia de fé, por exemplo. Fé é algo que você coloca em alguma coisa. Né? Então, onde você deposita a sua fé, os seus ídolos também são alvo disso. Né? Quando você toma como ídolo os seus filhos, o trabalho, as riquezas, etc. e tal, você está depositando a sua fé, a razão das suas esperanças, das suas expectativas, da sua alegria naquelas coisas. Obviamente, quando essas coisas caem, quando essas coisas deixam de ser, quando um filho morre, quando um emprego é perdido, quando uma riqueza é dissolvida,
então automaticamente ali onde você depositou a sua fé, também aquele refúgio caiu, e aí vem aquilo que o Pedro falou, as muitas frustrações, vem aí também as maiores decepções que a pessoa pode ter, né? E aí a contrapartida para isso é nós pensarmos, né? Deus é o nosso rochedo, e a Bíblia chama o Senhor assim, né? De rochedo forte é o nosso Deus, porque a ideia de pedra é justamente algo que é imutável, né? Trabalho muda, filhos mudam, igrejas mudam, mas Deus é rocha eterna, aquilo que a Bíblia fala. E rocha é sempre uma boa referência, porque rocha passa-se os anos, ela sempre estará ali, intacta, perfeita, em seu devido lugar, porque Deus é imutável e a gente pode depositar a nossa expectativa nele, porque ele não vai mudar, não vai nos decepcionar nem nos frustrar. É verdade. Eu lembrei de um comentário que o presbítero Teruya fez numa pregação num acampamento, acho que foi no acampamento, não tenho certeza, mas ele falou que para identificar um ídolo, a gente não vai para esse assunto do ídolo, porque tem muito conteúdo aí sobre ídolos do coração, tem muita coisa interessante sobre isso, mas só para colocar uma observação, dá para identificar um ídolo quando a gente se torna muito cansado. Quando você está cansado, pode identificar que tem um ídolo no seu coração, só para deixar essa aí para o dia de hoje, para avaliação. E assim, pastor, voltando agora para o somente a glória de Deus, quando a gente for para a glória, quando formos glorificados, teremos nossos corpos restaurados em Cristo, né? Glorificados em Cristo, né? E eu queria perguntar para o senhor, qual o significado disso mediante a glória de Deus? Ok. É muito interessante nós pensarmos naquilo que é o ser humano, né? Ser humano não está ligado à nossa pessoa, mas está ligado à figura de Deus. Uau. O cão é cão. A canicidade do cão está nele, porque ele não foi feito à imagem de Deus. Então o cão é cão a partir dele próprio. Isso é intrínseco da forma como Deus o fez e o criou. O ser humano não é assim. O ser humano só é humano porque ele é a imagem de Deus. Que lindo. Quando nós pensamos, então, num corpo glorificado, estamos pensando naquela forma que Deus projetou em nós, porque somos a imagem e semelhança dele, então refletiremos a glória dele. Refletiremos. Então, falar sobre um corpo glorificado tem tudo a ver com essa forma como Deus quis demonstrar a sua beleza, a sua grandeza e o quanto a distinção, separar do comum, lembra aquela ideia do que é a glória de Deus? Do separar do comum, e isso é o que nós seremos, né? Separados do comum da criação, não porque haja valor em nós, mas porque estamos simplesmente refletindo a glória do nosso Deus. Então a relação com Cristo é a imagem do Deus invisível, aquilo que vai nos dizer lá em Colossenses. Então quando o nosso corpo for glorificado à semelhança do corpo de Cristo, que é o que nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que nós faremos é refletir esta grandeza, beleza, santidade de Deus, mas não porque haja qualquer mérito ou qualquer valor intrínseco em nós, mas porque apenas estaremos sendo o reflexo daquilo que ele imaginou, daquilo que é a imagem dele próprio. E aí vai ser tudo perfeito, né? Tudo refletido, porque hoje a gente pode refletir aqui na Terra também, Sim, né? sim. De alguma maneira parcial, digamos assim. Né? O Salmo 8 vai fazer esse paradoxo, né? Ele vai nos mostrar o homem é muito agraciado pelo Senhor. Sim. O início do Salmo 8 vai dizer: quem é o homem para que dele te lembres, para que o visites? No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus. Então, o Salmo 8 vai apresentar essas duas realidades. Nós somos especiais, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, a nós nos foi dado domínio sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo somos pequenos, né? Então, hoje sim, nós podemos refletir muito sobre quem é o nosso Deus, e o fazemos. Atributos de Deus estão em nós. Capacidade criativa, amor, são atributos que pertencem a Deus e que nós refletimos, né? Agora, isso tudo manchado pelo pecado, né? De alguma forma é uma visão distorcida, embaçada, mas ainda assim melhor do que qualquer outro ser da criação. Sim. Mas na ideia de novo céu e nova terra, com corpos glorificados, ressurretos, então esta glória será límpida. Né? Haveremos, né, uma imagem muito bonita em Apocalipse capítulo 4, é que na sala do trono há um mar de vidro e de cristal.
e a ideia posta ali em Apocalipse é justamente a ideia do tão transparente, límpido e claro será poder contemplar esta beleza do nosso Deus. Que coisa linda para uma sexta-feira, né, Pedro? Bom demais, bom demais. Queria fazer uma pergunta, pastor. Eu não sei se eu vou conseguir ser muito claro na minha pergunta, tá, pastor? Mas assim, esse tema de somente a glória de Deus é algo que a gente tem que se policiar, no sentido de pensar, não, eu estou dando glória a mim e tal, ou é algo que ele é natural conforme eu estou buscando mais a Deus, lendo a Bíblia, fazendo exercícios espirituais, ou tá tudo junto? Como é que é? Eu penso, quanto mais eu conheço a Escritura, mais a Escritura confronta o meu pecado, apresenta quem eu sou, mais a Escritura mostra quem Deus é. E aí uma coisa vai caminhar com a outra. Quando eu aprofundo o meu relacionamento com Deus, eu vejo aquilo que o pecado me tornou. E ao mesmo tempo eu vejo aquilo que Deus é. Eu conheço mais desta grandeza, poder, beleza de Deus. Então, automaticamente eu passo a me ver em posição muito mais humilde e reconhecer muito mais a glória e os méritos de Deus do que qualquer coisa em mim. Então, relacionamento com Deus está intimamente ligado à minha capacidade de dar glória a Ele. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não consigo enxergar que aquilo que eu faço ou tenho não é por meu mérito e é, então, devido à glória ao Senhor, a glória devida a Ele. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não enxergo isso. Se eu tenho relacionamento com Deus, fica muito mais fácil. Toda pessoa que tem relacionamento com Deus é uma pessoa humilde, é uma pessoa que glorifica Ele. E o contrário é verdadeiro. Se não há relacionamento com Deus, não há capacidade de enxergar o que Deus está fazendo e quem eu sou. Se eu não enxergo isso por meio da Escritura e de um relacionamento com Deus, eu não dou a glória devida ao nome dEle. E eu trago o tempo todo isso para mim, tento justificar isso sempre em mim e não glorificando ao Senhor. Uou, muito bom. Queria fazer uma pergunta aqui, como a gente está na sexta-feira, né, falando a semana inteira sobre os 5 solas, os pontos da Reforma Protestante, tem uma pergunta aqui do meu irmão que colocou: bom dia, graça e paz. O que fazer se sou de uma igreja que prega heresias? Tenho que procurar outra igreja ou devo continuar lá mesmo sabendo que o líder não prega o que condiz com a palavra de Deus? Boa pergunta. Os reformadores, eles não pensaram em fundar uma nova igreja. Por isso chama reforma. A ideia era reformar a igreja que existia. Que lindo. No entanto, as circunstâncias não permitiram que isso fosse possível. Entendi. Daí a necessidade de seguir como a igreja de Cristo, mas se desprendendo do que era o catolicismo romano. Penso que a sugestão dos reformadores, ou a vida deles, ensina a nós o que devemos fazer em casos assim como dessa pergunta feita pela internet. Se nós temos a capacidade de reformar a igreja onde estamos, isto é um serviço que nós faremos aos nossos irmãos em Cristo que lá estão também, e até mesmo a nossa liderança. Se o Senhor está despertando em seu olhar, o irmão que nos ouve, que levantou a pergunta, por meio de um aprofundamento da Escritura, um entendimento correto do que deve ser feito para glorificá-lo por meio da igreja, se ele está dando isso a você, trabalhe primeiramente dentro do seu contexto para tentar mudar isso. De repente Deus pode te usar como um reformador da sua denominação. E aí não será apenas uma ou outra igreja séria, mas a sua com outras tantas fazendo aquilo que glorifica a Deus. Bom será ter várias denominações reformadas que vão buscar a centralidade da Escritura. Mas nós sabemos e reconhecemos que nem sempre há espaço para isso, principalmente no modelo episcopal, que é o modelo da maioria das igrejas evangélicas do nosso país. No modelo episcopal, um manda e os outros simplesmente abaixam a cabeça. Talvez o que ele vai ouvir é o seguinte: quem manda aqui sou eu, a igreja sempre foi assim e você não pode fazer nada diferente para mudar. Que foi o que os reformadores ouviram. Diante disso, procure uma igreja séria. Mas ore ao Senhor, de repente Deus quer te usar para ser bênção aí ainda onde você está, para ajudar até o seu pastor. Às vezes é muito fácil a gente olhar e falar: puxa, o pastor está fazendo alguma coisa errada, eu vou sair da igreja. Mas de repente você que teve a condição pela maturidade bíblica de entender os erros da sua liderança, de repente Deus quer te usar para discipular o seu pastor. Então comece a orar por ele, chama o seu pastor e fala: pastor, eu estou orando pela vida do Senhor, Deus tem me mostrado, me ensinado algumas coisas na Escritura que eu gostaria de compartilhar. Imaginemos que coisa boa vai ser se esse pastor te abraçar e falar: irmão, obrigado, aprendi com você, vou mudar os meus ensinos para a igreja.
Se isso acontecer, louvado seja Deus. Eu poderia virar para você e falar, vai lá para a minha igreja. Mas eu ficaria muito mais feliz em saber que a realidade da sua igreja foi mudada, foi transformada, que os irmãos da sua igreja passaram a receber um bom ensino lá na comunidade onde você está, sem necessariamente você ter que ter saído e tendo sido usado por Deus para mudar a realidade de onde você está. Mas é claro, a gente sabe que infelizmente muitos líderes não são assim. Não vão abraçar alguém que está ali apontando os pecados. Isso faz parte dos efeitos da queda nessa pessoa também, nesse líder. Se você não conseguir, se não tiver essa abertura, se não der de jeito nenhum para fazer isso, então, obviamente, o melhor é você sair, encontrar um lugar, encontrar uma igreja que pregue com fidelidade a Escritura. Perfeito. E isso vale também, né, pastor, para os nossos relacionamentos no dia a dia, sempre tentar, como o senhor comentou, muito bem comentado antes, o que está aí tem todos os direcionamentos para a gente conseguir glorificar a Deus, né? A Bíblia ensina tudo, como viver esse grande propósito da nossa vida, seja na igreja, muito bem colocado agora, de entender o seu pastor, ir lá, conversar. Quantas igrejas estão quebradas por isso, quantas amizades estão quebradas por isso hoje, né, pastor? Porque é tudo muito descartável, tudo muito fácil, né? Eu me coloco numa condição de juiz. Então eu vi um erro, vi o erro, o que eu vou ser? Um discipulador ou um juiz? Se eu for um juiz, eu vou virar e falar, eu julgo, está errado, está condenado e a consequência para essa condenação é você não contar mais com a minha presença, com a minha amizade, com a minha membresia nesta igreja, com a minha presença nesses relacionamentos, nesse ciclo de amigos. Pronto, eu fui juiz na situação. Mas Deus nos chama para sermos discipuladores. Olha, eu estou vendo o erro, mas não estou escolhendo ser juiz, estou escolhendo ser um discipulador. Quero sentar, quero ler a Bíblia com você, quero orar com você, quero me empenhar de diversas formas para tentar te fazer entender aquilo que Deus me permitiu entender e compreender pela Escritura, e que bom será se nós continuarmos juntos e ao mesmo tempo com uma visão transformada, mais bíblica daquilo que a gente está fazendo, seja no casamento, no trabalho ou na igreja. Bom demais, pastor. Queria já agradecer demais por mais uma vez estar aqui com a gente. Bom. A gente gosta muito quando você está conosco, né? Pastor Jonatas, é bênção demais. É bênção, gente. Queria te pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal que está em casa e também já pedir para você deixar as redes sociais da Igreja Presbiteriana dos IPs. O pessoal da comunicação lá está tendo um trabalho muito legal também. É verdade. Como é que faz para acessar esse conteúdo? Ok. A você que nos ouve, pensa com muito carinho nessa realidade, né? Você está vivendo para a glória de Deus, Deus tem sido glorificado, há méritos, há um reconhecimento genuíno seu em relação a esta beleza, grandeza e poder de Deus que Ele manifesta todos os dias de formas tão variadas em sua vida. Você tem feito isso, tem dado a honra devida, a glória devida ao Senhor. Se isso é uma verdade, que bom. Se você ainda não faz, se você acha que tudo está sobre o seu domínio, é tudo fruto do seu próprio esforço, repense isso, tome cuidado. Lembre-se de Cristo Jesus. Cristo foi à cruz como servo para a glória do próprio Pai, para que a vontade do Pai fosse feita. Então, que esta ação de Cristo possa fazer toda a diferença na sua vida também, que você possa amar o Senhor Jesus Cristo e viver para a glória dele. Afinal, a vida que você tem agora e a vida eterna é fruto da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você, fez em seu lugar. E eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana dos IPs. Acessa lá então o nosso conteúdo, YouTube, Igreja Presbiteriana dos IPs, Facebook, IP dos IPs. Então, esses são os nossos contatos no Instagram também, Igreja Presbiteriana dos IPs. Você consegue ver a nossa programação. E quero fazer um convite para que você acompanhe-nos neste final de semana. Nós vamos ter uma conferência falando sobre teologia e sobre reforma e política, né? Está se aproximando aí os dias das eleições. Uau. Então nós vamos falar um pouquinho dessa influência da reforma protestante na vida civil, né? Na vida pública. Ótimo. Então teremos programação nesses 4 dias, aliás, nesses 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda, que é o feriado, serão 4 palestras. O pastor Nilson, que é também aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estará nessa conferência na segunda-feira à noite. Então, sábado às 19h30, domingo de manhã às 9h30, domingo à noite às 19 horas e segunda-feira às 19h30. O nosso conteúdo vai estar todo sendo transmitido pelo YouTube. Entra lá no nosso canal, se inscreve lá também, compartilha o nosso conteúdo, que isso vai ajudar bastante a nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente, que
que a sua vida seja para a glória do Senhor. Amém, que bênção. Já se inscreve lá e ativa o sininho para quando entrar, se você esquecer, eu sei como é que é, a gente esquece. Ativa o sininho, porque quando entrar lá, você já vai. É muito importante esse assunto, pastor. Política, muito bem colocado. Obrigada, eu também vou fazer, vou ficar atenta, porque eu quero assistir. Depois a gente precisa ficar ligados, né, pastor? É uma época que nós, como cristãos, temos que assumir nosso papel cidadão, e não pode faltar conhecimento nessa área. Então, uma boa oportunidade para você. E Igreja Presbiteriana dos IPs, né? Exatamente. Canal do YouTube. Ativa o sininho lá, gente. E agradeço ao convite de vocês, mais uma vez, muito bom estar sempre aqui. Nossa, a gente que agradece, pastor. Eu já fiz uma autoavaliação aqui, já falou muito comigo. Eu acredito que tenha falado com as pessoas também, né? Obrigada, mas quer falar alguma coisa, Pedro? Agradecer mais uma vez. Nossa, muito bom, né? Obrigado. A gente fica aqui, bom, a gente fica agradecendo, é muito bom. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus por isso. Somente a Ele é glória. Amém, amém, amém. Obrigada, pastor, mais uma vez. E até a Muito bom, de volta aqui. Estava assistindo também essa entrevista maravilhosa com o reverendo Jonatas Camargo. E como é bom a gente poder refletir, né, sobre a glória de Deus. Que coisa grandiosa, maravilhosa. Acho que a melhor coisa da nossa vida é poder ser usado, né, para refletir a glória de Deus. Eu quero saber se você gostou. Eu já estou aqui, ó. Quero dar bom dia para a Rita, para o Raixson, para o Anderson, para a Daisa, para a Sônia, o Rogério, que está sempre com a gente também, o Elcio, a Dina, a Vanessa, a Minalva, a Rosana, e falar que é muito bom ter vocês aqui. Ó, muito importante esse programa, Deus abençoe, falou a Dina. O Rogério falou, acorda, igreja, Jesus está voltando. Concordo, Rogério, temos que acordar, sim. Também falou o Rogério que a IPPTV está no controle de Deus. Amém, amigo, amém. Que seja para a glória dele, né? E a Minalva falou que bom que Deus continue abençoando vocês. A Sônia falou, programa de bênção, Deus abençoe, aprendendo muito. Que ótimo, Sônia, a gente fica muito feliz por isso, porque é o nosso objetivo, né, crescermos juntos aqui com a palavra de Deus. A Daísa falou que é de Pedregulho, interior de São Paulo, e tem acompanhado esse canal com várias pessoas. Tem sido uma bênção aprender cada dia mais sobre as Escrituras. Daísa, que legal. Muito obrigada pelo seu comentário. E também o Raixson está falando de João Pessoa, Paraíba. Um abraço lá para João Pessoa, Paraíba. O Anderson também está falando de Paulo Afonso, da Bahia, primeiro IPB. Olha que demais. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Muito bom ter você com a gente. Muito bom. É muito gostoso, né? Eu sou suspeita de falar, mas eu gosto de todo o coração. Sou muito grata a Deus por esse tempo que a gente tem aqui na IPPTV. Mas agora, né, além da gente conversar aqui, eu e você, vamos colocar mais uma pessoa na roda, né, trazendo uma boa ideia para a gente, porque ela está todo dia aqui de segunda a sexta, no mês de janeiro, trazendo uma boa ideia. É um desafio muito grande, né? Porque falar como que eu vou ter uma boa ideia em relação à glória de Deus, mas eu vou perguntar diretamente para ela. Letícia Minervino, bom dia. Bom dia, Eli. Você já deu o desafio aqui hoje. Baita desafio, hein? É um baita desafio. Eita. Mas é muito bom refletir sobre isso, refletir sobre a glória de Deus. Para você, a boa ideia é para mim também, para a Lídia. A gente tem que colocar tudo isso aqui que a gente fala, a gente tem que colocar em prática. Fica cada vez mais difícil, cada dia mais difícil isso aqui. E a boa ideia de hoje, Li... E cada vez mais gostoso também, né, Lê? Porque vai botando em prática, você vai desfrutando de coisas que você não desfruta quando não põe em prática, né? Você cria hábitos bons, né? E eu acho que o Boa Ideia ele tem essa característica de trazer hábitos bons para a nossa vida. Se a gente colocar toda a boa ideia em prática aqui, a gente vai ser bem melhor. A começar por nós, né? É um grande desafio, gente. Que legal. Espero que você goste. Fala aí se você gosta também. Coloquei no chat. Essa interação é muito boa. E aí eu quero colocar aqui essa boa ideia. Glória de Deus. Parei para analisar, falei, gente, o que eu vou falar sobre a glória de Deus? Uma boa ideia. E pensar que a glória de Deus, a gente tem que refletir todos os dias, né? Como a gente viu aí na entrevista, quer comais, quer bebais, você faz tudo, qualquer outra coisa para a glória de Deus. Então, a gente tem que ver a glória de Deus nas coisas triviais também, né? A gente tem que atribuir glória a Deus pela nossa rotina, por tudo que acontece no nosso dia a dia. A gente vê por esse versículo que comer e beber é algo que está aí todo dia na nossa vida, na nossa rotina, e a gente tem que atribuir glória a Ele. Então, a boa ideia de hoje é ore antes de comer e beber algo, né? Crie esse hábito de orar sempre, e não é por uma questão de fazer um checklist, né? Eu orei aqui antes de almoçar. Mas
mentalizar isso, mentalizar como que a gente atribui glória a Deus por essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Pensar naquele prato que você está comendo. Poxa, alguém colheu arroz, alguém colheu trigo, né? Alguém teve que misturar lá, separar o feijão. Tudo que você come, né? A carne, tudo isso precisou de muito trabalho, trabalho de outras pessoas. Deus usou a vocação de outras pessoas para que aquilo chegasse na sua mesa e você fosse alimentado. Então, tudo isso, você vê que é Deus promovendo a glória dele através das coisas triviais do dia a dia. Então, a gente pode pensar e orar nisso com mais afinco. Nossa, Deus, obrigada, porque o Senhor deu vocação, deu uma profissão para essas pessoas fazerem o que elas fazem, e isso chegar até mim como bênção, como nutrientes, como energia para eu trabalhar para o Senhor aqui. Então, a oração fica muito mais rica, né, Li? É verdade, você falou uma coisa interessante, Lê, que foi um dos versículos que Deus usou para me converter, né, dos meus caminhos, que é esse: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E eu ficava assim, e esse versículo fala comigo até hoje. Por exemplo, às vezes, falou tanto lá na minha conversão, que até hoje eu fico assim, mas peraí, eu estou conversando com a Letícia aqui, eu estou fazendo para Deus? Estou fazendo para glorificar a Deus? Isso que você trouxe é muito importante, a gente parar e fazer essa reflexão, até se tornar um hábito. Porque quando você pensa, se está fazendo para a glória de Deus, já está havendo um movimento do Senhor ali, agindo em você, desculpa, para que você, pelo menos, se conscientize, né, que tudo é para a glória dele. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente começa a entrar no automático, né? E isso é o pior, porque a gente começa a fazer várias coisas, o que a gente faz na nossa rotina, o que a gente faz com muita frequência, a gente acaba deixando, né, para lá, não precisa agradecer, ou a gente se sente capaz de fazer aquilo por fazer várias vezes, por fazer bem até, e a gente não atribui glória a Deus. Então, às vezes, a gente está aqui todo dia apresentando, e para a gente é um desafio ter que sempre lembrar que é por meio da glória, é por meio da graça de Deus, e é para a glória dele que a gente consegue fazer o que a gente faz, mesmo que seja algo frequente, mesmo que seja toda hora, todo dia, mesmo que seja algo natural já para você apresentar um programa, orar antes daquilo. Por mais que você se sinta capacitado de fazer aquilo, lembrar que aquilo só é uma capacidade natural, porque Deus colocou, porque Deus fez e porque Deus capacitou você para aquilo, né? Então, acho que a gente tem que mentalizar e habituar isso na nossa vida mesmo. E eu lembrei aqui que tem uma passagem que fala assim, mas por que ele nasceu paralítico? Por que ele nasceu cego? E aí a gente tem que lembrar também que nas coisas ruins que acontecem, né, que todas as coisas cooperam para o bem, e que também responderam lá naquela passagem para que Deus seja glorificado, né? Tudo, então, assim, em tudo, né, Lê? Até nos momentos difíceis. Está passando por um momento difícil, é um agir de Deus para que ele seja glorificado, inclusive nisso, e a gente esquece disso às vezes, né, Lê? Exatamente. Acho que até é glorificar Deus no pouco e no muito, né? Então, quando a gente vê que alguma situação difícil, é glorificar o nome dele, porque aquilo está nos forjando a imagem ao caráter de Cristo, né? Então, conseguir... quando a gente glorifica Deus com o pouco que a gente tem, qualquer coisa que acontecer vai ser muito mais fácil, mais natural para a gente conseguir glorificá-lo depois, né? E por que a gente traz essas coisas assim em todas as áreas? Porque é muito forte essa palavra, essa frase que fala assim: quer comais, quer bebais, faça tudo, tudo. Então a gente pode pensar: o que você está passando aí? Agora eu desafio você, assim, o que você está passando? Eu estou vendo que tem bastante pessoas aqui acompanhando, tem até de Roma, tem alguém de Roma, são 15 horas lá. Deixa eu ver aqui a Diana. Não, a Diana falou de ortodoxia e ortopraxia. Conhecimento sem prática é vã. Né? Muito bom. A Josiane, que falou que está lá em Roma, e lá são 15 horas da tarde. São as 15 da tarde, né? E não perde o programa. E por quê? Por que a gente está falando isso? Porque é a todo momento, e aí você pode estar passando por alguma coisa e você não tinha pensado em glorificar a Deus por isso. Pensa numa situação da sua vida agora que você está passando, talvez uma difícil, uma fácil, às vezes você está alegre por alguma coisa boa que está acontecendo, né? E eu acho importante a gente pensar nisso tudo, né? Exatamente. Tudo. O que é trivial, o que é especial, né? Tudo isso a gente encarar como algo vindo de Deus, encarar como algo que Deus está nos dando para a gente melhorar, para a gente trabalhar o caráter de Cristo em nós. E isso muda a vida, muda a perspectiva com que a gente vê as dificuldades, isso muda a perspectiva como a gente vê o nosso dia a dia. A nossa rotina começa a ser mais empolgante quando a gente encontra a glória de Deus nela. Porque a gente vê que
o café da manhã que chega mais incrementado. Hoje, por exemplo, vou contar aqui um testemunho da equipe, né? Oba! O Luan, nosso produtor aqui Verdade. do EBB, trouxe um pãozinho Que de pão é chocolate com esse? cranberry, né? Chique demais. Trouxe aqui para a equipe, abençoou a equipe com café da manhã, né? Gente, mas é um pão, vamos até falar aqui, tem lá no Instagram, né? Como que é? Pãozinho, né? Underline pãozinho, é isso? É isso? É? Underline pãozinho. Gente, é maravilhoso, o fermento é natural, é orgânico, é tudo natural, assim, é alguma coisa assim, né, Lu? É isso. Gente, fenomenal. E ele trouxe, e causou comunhão na equipe aqui, né? Muito bom. Exato, a gente pegou um cafezinho ali, todo mundo comeu um pedaço de pão. E por que não enxergar a glória de Deus nisso, né? Atribuir glória a Deus por isso. Porque quem que ia sair de casa hoje e falar assim, nossa, Pedro trouxe um bolo aqui de laranja. Então, no final das contas, teve um banquetezinho aqui, a gente comeu. E glória a Deus por isso. Ver a glória de Deus nessas pequenas coisas, né, do dia a dia. É algo que a gente às vezes passa despercebido, mas olha o cuidado de Deus sobre nós, né? O mimo de Deus, o carinho de Deus através da vida dos nossos irmãos para conosco. Então, se a gente conseguir ver a glória de Deus nisso, a gente consegue agradecer por muita coisa. Nossa oração vai triplicar de tamanho, porque vai ter muita coisa para agradecer. Lembrei das cestas básicas, né? Lei da campanha das cestas básicas. Como Deus não é glorificado quando a gente faz a missão, aquilo que Ele está chamando, aquilo que Ele deixou na palavra que é para a gente fazer, né? De dar e levar alimento também. Quantas pessoas que recebem esse alimento que não veem Deus, né? Não dão glória a Deus por causa disso, né? Exatamente. Como tudo está interligado, a gente sempre fala disso, né? A gente fazer missões, a gente estudar a palavra, fazer, tá tudo muito interligado. Tudo da nossa vida, né? Você vê que em missões isso acaba sendo muito refletido, né? A gente enxerga missões nisso e a gente consegue fazer missões com mais afinco, né? Quando a gente enxerga a glória de Deus muda a nossa perspectiva de vida. Enxergar isso. Exatamente. Que isso, gente, muito bom. Eu li no começo Isaías 43, de 1 a 7, que Deus fala, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remei. É lindo isso. Ele fala que resgatou a gente, visto que fosse precioso, e Ele fez tudo isso para a glória dEle, entendeu? A gente pensa assim, a nossa vida é preciosa, dos nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, né? A sua história que você está escrevendo, e pensar que Deus criou tudo isso, pensando na glória dEle. É maravilhoso. E ele fala no final aqui, ó, direi ao norte entrega e ao sul não retenhas, nós somos dele, né? Para o que ele quiser fazer. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz a imagem e semelhança dele, né? É muito gostoso pensar nisso. Olhar para nossa vida. Olhar para o irmão e ver. Nossa, é muito gostoso. Olhar para tudo isso que Deus criou, olhar para o nosso irmão aqui do lado e ver que isso é fruto da graça de Deus e que a gente pode viver entre a gente para a glória dele. Isso tudo é uma baita de uma misericórdia, porque a gente não merece, né? A gente não merece toda essa estrutura e toda essa dinâmica que Deus criou, mas ainda assim Ele escolheu vermes como nós, como diz as Escrituras, né? Para sermos filhos honrados, né? Filhos que carregam o nome e a identidade dele. Isso é demais. E por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente é muito feliz de poder falar sobre a glória dele, né? Que é o nosso principal motivo de vida, a motivação. O fim principal do homem, né? A gente sempre fala isso do catecismo, né? Qual que é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então, se esse é o nosso fim principal, a gente tem que enxergar isso na nossa vida em tudo e nas pessoas que andam com a gente, né? Na igreja, no trabalho, em tudo. É verdade. Só de falar de tudo isso já dá vontade de dobrar o joelho ali no banheiro e falar com Deus, pedir, Senhor, deixa eu te glorificar, né? Mais, melhor, mais, vírgula, melhor, né? Muito bom. Letícia, muito bom. Que coisa boa. Que coisa o papinho boa. De manhã, 5 minutinhos aqui, a gente já reflete um pouco. É verdade. Olhar para o colega do lado hoje, quando estiver no trânsito, quando estiver caminhando, fazendo, sei lá, academia, qualquer coisa. Né? Enxergar qualquer coisa como uma oportunidade para glorificar ele, né? É verdade. Que isso fique no nosso coração, a começar por nós, né, Lê?
e que possa se espalhar em nome de Jesus, Amém. né? Amém. Amém. O resto do nosso dia a gente tem essa convicção, né? É verdade, Da nossa semana, da nossa vida, enfim. É verdade. Nossa, que bênção, amiga, que bênção. Obrigada, Lê. Obrigada por mais esse dia. Deus seja glorificado. Obrigada. Amém. Até amanhã para a gente glorificar Ele mais uma vez. Amém, amém. Que bênção. Muito bom, gente. Muito bom. E amanhã a Letícia está aqui de novo, trazendo mais uma boa ideia. E é muito gostoso. Eu sou suspeito de falar, porque eu gosto desse papo com ela aqui. E tem mais. Tem dica do livro. E a dica do livro de hoje é Uma Glória Peculiar, do John Piper. Como podemos saber que as escrituras cristãs são a palavra de Deus? O argumento desse livro é que, por meio das Escrituras, nós podemos ver a glória de Deus. O que os apóstolos viram face a face, eles nos transmitiram em suas palavras. A glória que eles viram em Cristo, nós podemos ver por meio de suas palavras. As palavras humanas das Escrituras são consideradas divinas da mesma maneira como o homem Jesus foi visto como divino, e nem todos viram. Mas a glória que estava lá está aqui nas Escrituras. Uma glória peculiar do John Piper, ela expõe outra geração à fonte, à autoridade, à confiabilidade e à veracidade da palavra escrita por Deus. Nesse livro, entusiasta e bem argumentado, o pastor e teólogo John Piper escreve outro importante, acessível e sábio registro das coisas que são mais importantes. Um livro que promete fortalecer a nossa fé na palavra de Deus e expandir a nossa capacidade de nos maravilharmos com a glória de Deus. Uma glória peculiar do John Piper é a dica de livro de hoje para você. Muito bom, gente, esse livro é ótimo. John Piper, sou suspeito de falar, né, que eu tenho o livro dele lendo a Bíblia de forma sobrenatural, também é muito bom. Então fica aí a dica de hoje, uma glória peculiar do John Piper. Vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Vamos lá. Feliz aniversário para o Alberto Molina Donal, o marido da Tainá, o Dal, que está de aniversário hoje, marido da Tainá, um abraço, queridíssimo amigo nosso aqui da comunicação também. O Arthur Monção dos Santos está de aniversário, a Gislene Lopes Ferreira e o Wagner Douglas de Oliveira. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E você que está em casa, que está de aniversário também, receba esse abraço com carinho. Que Deus abençoe seu dia, que comemore, agradeça ao Senhor, dê glória a Deus por mais esse ano que passou, por esse que está começando, e que seja cheio de novidade de vida esse ano novo, e todos que virão, que sejam muitos e todos para a glória de Deus. Eu desejo a você, nós desejamos, que todos os planos de Deus se concretizem na sua vida, e até quem não está de aniversário também, né? Que os planos dele são muito melhores e maiores do que a gente. Se não aconteceu ainda o que você está esperando, espere no Senhor e peça que os planos dele se concretizem na sua vida, porque são melhores e maiores que os nossos. E são para a glória dele, né? Aí a vida faz sentido, o verdadeiro sentido. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estarei de volta, muito feliz, e espero você às 10 horas aqui ao vivo também, sem contar que a programação da EPP continua 24 horas, programação rolando aqui online para você poder a qualquer momento ser edificado com a palavra de Deus, e que dessas 24 horas de programação, nossa vontade é que Deus seja glorificado. Fique com Deus.